Primeiro livro dos Reis, capítulo 18, verso de número 19. Eu quero louvar a Deus pela oportunidade que Ele nos dá de podermos estar aqui na Vila Califórnia, na congregação Monte das Oliveiras. Que Deus abençoe a vida de todos, que a amizade do Senhor esteja sobre a vossa tenda. Eu quero louvar a Deus pela vida do missionário Tiago, cantora Michele, casal abençoado. Deus abençoe. Obrigado pelo convite. Presbítero Zacarias, pastor Osvaldo, nosso sonoplasta, que Deus abençoe. A equipe que me acompanha. E eu quero dizer que eu estou muito feliz em poder estar convosco aqui essa noite. Agora ordene que todo Israel venha se encontrar comigo no Monte Carmelo. Convoque também os 450 profetas de Baal e os 400 profetas da deusa Azerá, que comem da mesa de Jezabel. Queridos, a passagem em apreço trata-se do maior avivamento do Antigo Testamento depois do Êxodo. Para nós entendermos essa história, nós precisamos contextualizar um pouco, para nós conhecer a história de Israel, como tudo se desencadeou para que esse momento acontecesse na vida da nação de Israel. Por volta do ano 931 a.C., com a morte de Salomão, o reino, conhecido como Reino Unido, que teve 3 reis, cada rei reinando 40 anos, o primeiro Saul, o segundo Davi e o terceiro Salomão, por um espaço de 120 anos. Por volta do ano 931, com a morte de Salomão, esse reino, ele foi dividido, Reino Norte e Reino Sul. O Reino Norte, conhecido como Israel, com sua capital Samaria, 10 tribos. O Reino Sul, conhecido como Judá e Benjamim, com a sua capital Jerusalém. O Reino Norte teve 19 reis que descenderam de 8 dinastias e nenhum agradou a Deus. É mais ou menos assim. Imagine 19 presidentes em sequência governando o Brasil e nenhum prestar, nenhum agradar a Deus. Em contrapartida, o Reino Sul teve 20 reis que descenderam apenas de uma dinastia, que foi a dinastia davídica. Dentre esses reis, nós podemos elencar alguns que andaram com Deus, que foram reis piedosos, como o rei Ezequias, o rei Asa, Josafá, Uzias, Josias e outros reis. Quando nós chegamos em 1 Reis, capítulo de número 16, nós vamos encontrar a história do rei Onri. Ele foi pior do que todos os reis que antecederam ele. Meu Deus. Ele conseguiu desbancar em maldade todos os reis que vieram antes dele. Esse rei Onri, ele foi e comprou um monte chamado o Monte Semer. E desse monte ele construiu a cidade de Samaria. Por isso, a cidade de Samaria, ele comprou esse monte de Semer, ele constrói uma cidade, e essa cidade é conhecida como a cidade de Samaria. E foi essa cidade que ficou sendo a capital do Reino Norte. Esse rei morre. Se levanta o seu filho, a saber, Acabe. Acabe era filho de Onri. E o que Acabe fez? A Bíblia diz que Acabe conseguiu a façanha de ser pior do que o seu pai. Se Onri se sobrepujava a todos
todos os reis que foram antes dele em maldade, Acabe foi pior do que o seu pai e pior do que todos os reis que foram antes dele. Acabe era um homem desviado, idólatra, perverso, maldoso, ingrato. A Bíblia diz que tudo o que ele fazia para provocar a ira de Deus. Meu Deus! É como se fosse pouco, ele foi e casou com Jezabel. Pastor, quem foi Jezabel? A pior mulher da face da terra. Nunca vai nascer uma mulher tão endiabrada, tão endemoniada, perturbada, malvada como Jezabel. Ela era filha de Etibaal. O nome Etibaal significa filho de Baal. Quem foi Etibaal? Pai de Jezabel. Etibaal era um sacerdote de Baal. Quando Jezabel nasceu, ela foi consagrada para ser sacerdotisa da deusa Azera. Na mitologia sidônica, Baal e Azera eram casados. Esses deuses, eles eram adorados, venerados. As pessoas se curvavam diante desses deuses. Quando Acabe casa com Jezabel, ele estava completando a taça da ira de Deus que ia ser derramado sobre ele. Ele chegou no ápice da maldade. E é esse casal agora que vai dominar Israel. Quando eles dominam Israel, vai acontecer algumas crises. E no meio dessas crises, observe só. Se nós estamos falando que a crise política era que um rei era pior do que o outro, vem a crise espiritual. Porque na crise espiritual, o culto a Baal é implantado em Israel. Os altares de Deus são demolidos. Os profetas são mortos por Jezabel. E agora, o culto agora, toda a adoração agora, não é mais ao Deus de Israel. Toda a adoração agora é a Baal. Jezabel, ela convenceu os judeus a colocarem o Deus Baal dentro da sua casa. Cada judeu agora vai ser obrigado a se curvar diante de Baal, que estava sendo adorado em Israel. Um culto pagão agora se estabilizou sobre Israel. A adoração a Baal era oferecido não como animais. A adoração a Baal, o culto a Baal era oferecido através do sacrifício de crianças. Quando se ia oferecer um culto a Baal, pegavam as crianças vivas e ofereciam ao Deus Baal. Quando se ia oferecer uma adoração a Deus Azera, era totalmente diferente. Não era crianças sendo sacrificadas. O que acontecia? O Deus Baal, ele tinha 450 profetas. A deusa Azera tinha 400 profetisas. E quando o culto era oferecido a Azera, esses profetas de Baal, eles mantinham relações com essas profetisas de Azera. E os filhos que eram gerados eram sacrificados aos demônios. Era esse cenário que Israel estava vivendo. O culto a Deus foi suspenso. Os altares foram quebrados. Os profetas de Baal são trazidos lá de Sidom para Israel. As profetisas de Azera são trazidas para oferecer todo tipo de orgia agora em Israel. E os profetas de Deus são mortos. Os profetas de Deus são cortados a cabeça. É nesse contexto aqui que vai aparecer o profeta Elias. Onde estava o profeta Elias?
Ninguém conhecia Elias. Elias nasceu em um lugar desconhecido até mesmo da geografia. Ele nasceu em Tisbé, um lugar desconhecido. E quando Elias nasce, os seus pais colocam o nome dele, Elias, que significa o Senhor é Deus, o Senhor é Yahvé, o Senhor é Rei. Aleluia! Quando eles colocaram esse nome, eles estavam profetizando, dizendo: o Deus de Israel não é Baal, o Deus de Israel não é Azera, o Deus de Israel é o Deus que criou os céus e a terra. Quando Elias nasce, ele estava sendo separado por Deus para ser profeta, para desbancar Jezabel, para desbancar Acabe, para desbancar Baal e para desbancar Azera. Aleluia! O pior momento do mundo é o melhor momento da igreja. Se o mundo está se preparando cada vez mais para a orgia, para o pecado, na igreja, o povo de Deus, os homens, as mães, preparam seus filhos para serem profetas, para serem ministros de Deus no altar. É por isso que cada pai tem a responsabilidade de criar o seu filho no caminho que deve andar. É responsabilidade sua ensinar a palavra de Deus para os seus filhos, porque só profeta de Deus pode peitar Baal, só profeta de Deus pode peitar Jezabel e pode dizer: há um Deus que deve ser adorado e não é Baal, não é Maria, não é José, não é Antônio, o nome dele é Senhor dos Exércitos. Se em Israel os profetas estão sendo mortos, Deus levanta um homem chamado Obadias, que era mordomo de Acabe, homem de confiança. E a Bíblia diz que quando ele viu que Jezabel estava matando os profetas de Israel, ele pegou 100 profetas, de 50 em 50, e escondeu dentro de cavernas, e sustentava esses homens agora com o seu salário. Ele usava o seu salário para comprar pão, para comprar água, para alimentar esses profetas. Quando Jezabel estava matando os profetas, aparece um homem temente a Deus dizendo: esses aqui eu vou esconder. Esses Obadias são os homens que Deus está levantando nesta última hora para proteger os profetas de Jeová. Sabe por quê? Porque o espírito de Jezabel, o desejo dela é matar os profetas. O desejo de Satanás é calar a voz profética, mas não vai calar. Sabe por quê? Porque quem levanta profeta é Deus. Quem unge profeta é Deus. Quem dá a mensagem para o profeta é Deus. E eu vim aqui esta noite como trombeta de Deus e como profeta dizer: Deus vai desbancar todo o espírito de Jezabel que quer calar os profetas de Deus. Os profetas de Deus não serão silenciados. Os profetas de Deus não vão se calar, porque enquanto ela está matando alguns, enquanto ela está comprando alguns, os verdadeiros não se vendem, os verdadeiros não são comprados. Eles são profetas de verdade. Eles não precisam de banquete para sobreviver. Eles já têm o pão que desce do céu. Não era mais confortável Elias ficar lá nas montanhas de Efraim? Não era mais confortável Elias ficar escondido lá do que enfrentar Acabe e Jezabel? Era mais confortável. Mas profeta não é levantado para conforto. Glória, aleluia! Profeta é levantado para combate. Profeta é levantado para luta, para guerra, para peleja. Aleluia! Lá em Tisbé, Elias recebe uma palavra. Chega diante de Acabe e diz assim: viva o Senhor em cuja face estou. Não vai chover e não vai ter orvalho sobre a terra, senão segundo a minha palavra. Acabe
Acabe agora quer matar Elias. Jezabel quer matar Elias porque Jezabel nunca tinha ouvido falar de Elias. Elias era desconhecido. Elias não estava nos holofotes. Elias não estava nos outdoors. O Senhor disse: Elias, eu vou esconder você. E para onde eu vou, Senhor? Eu volto para Tisbé? Não. Você vai para a beira do ribeiro. Você vai beber da água do ribeiro. E eu já falei com os corvos que vão te levar pão e carne para você. Quando o ribeiro seca, Deus estava dizendo: Elias, chegou a hora de sair da beira do ribeiro. Elias, é hora de você ir para Sarepta. A palavra Sarepta, no original hebraico do Antigo Testamento, é fornalha. Deus estava dizendo: Elias, vou te tirar da beira do ribeiro e vou te levar agora para a fornalha. Por que Deus primeiro leva Elias para o ribeiro, para depois levar para a fornalha? Elias ainda não estava preparado para ser levado direto para a fornalha. Ele tinha que passar pelo ribeiro. Ele sai do ribeiro, caminha cerca de 150 quilômetros até Sarepta, até Sidom. Toda a polícia de Acabe e Jezabel estão procurando Elias. Elias é o fugitivo. Elias é o homem mais procurado em todos os reinos. E como é que não acha Elias? Porque Deus escondia Elias. Não tem água na terra, tudo está seco, a morte está matando milhares de pessoas. Vem a palavra do Senhor para o profeta Elias dizendo: Elias, chegou a hora de sair de Sarepta. Agora você vai ter uma conversa agora com Acabe. Elias se levanta e começa a caminhar agora em direção a Israel. Só profeta para ter coragem de encarar Acabe. Elias chega, e quando Acabe vem ver Elias, Acabe diz: chegou o perturbador de Israel. É você o perturbador de Israel? Elias aponta na cara de Acabe e diz: não, eu não sou o perturbador de Israel. É você que está perturbando Israel. É a casa do teu pai que está perturbando Israel. Tem gente que pensa que os crentes são os perturbadores da vila. Sabe por quê, queridos? Porque todos os demônios que estão aqui nesta vila, se você for homem de Deus, os demônios vão começar a ficar incomodados. Os demônios vão começar a reagir. Não é pessoas não, é demônios. É por isso que Deus te levantou nesta vila. É por isso que Deus te levantou na tua casa. É por isso que Deus te levantou na tua cidade. Quando você vê pessoas incomodadas com o teu louvor, com a tua oração, é porque o demônio não está gostando da tua oração. É aí que você tem que cantar mais alto. É aí que você tem que orar mais. Sabe por quê? Porque Satanás odeia fogo. Reúne todo Israel no Monte Carmelo. Chama os 450 profetas de Baal e as 400 profetisas de Azera. Vai ser um culto em cima do Monte Carmelo. Todo Israel está em cima do Monte Carmelo. Os profetas de Baal estão lá. As profetisas de Azera estão lá. Elias disse: olha, o desafio é o seguinte: vocês vão preparar o altar de vocês. Vocês vão pegar um animal, vão separar ele no meio e vão colocar sobre a lenha. Mas não é para colocar fogo. Eu vou preparar também o animal e vou colocar sobre a lenha e não vou colocar fogo. O Deus que responder com fogo, esse é o Deus de Israel. Por que Elias disse: não é para colocar fogo? O altar de Baal, ele tinha valas por debaixo do altar. E nessas valas eles enchiam de azeite. E no momento da adoração, no momento do culto,
No momento da coabitação dos profetas de Baal com as profetisas de Azera, onde havia orgia, alguém ia lá e jogava fogo no azeite e o fogo pegava no altar. Porque Baal, para ter fogo, ele precisava de azeite. Elias disse: não é para colocar fogo não, e eu vou ficar de olho. Aleluia! Eu estou de olho em vocês. O que fez Elias? Elias vai e pega 12 pedras. Ele restaura o altar que estava em ruínas. Elias disse: eu vou começar pelo altar. Começa a pegar pedra, uma pedra, duas pedras. Quando ele monta aquele altar, ele disse: agora, já que Baal tenho debaixo do seu altar vala, eu vou cavar vala também. Ele mandou cavar vala, só que ele disse: ó, vocês colocam azeite e eu vou colocar água, porque o Deus de vocês, para fazer o fogo pegar, tem que colocar azeite, mas o meu Deus não. Com Deus é mais difícil ainda. Eu vou derramar água na vala. Ai, glória! Lá vai os homens com os baldes de água. Tá bom, profeta? Coloca mais água. Pega mais água lá, enche a vala. Tá bom, profeta? Coloca mais água. Porque para Deus é assim. Quanto mais difícil, melhor é para Deus fazer o milagre. Vamos por Baal! E os homens começaram o culto. Baal, manda fogo. E ele é de olho. Ei, não joga fogo escondido aí não, que eu estou de olho. Baal manda fogo. Baal responde. Mas Baal não respondia nada. Elias dizia: ei, vocês estão clamando muito baixo, grita mais alto. Eu acho que ele está dormindo. Eu acho que ele está descansando. Baal não respondia. Ídolo não te responde. Tem muita gente enganado com ídolos, com imagem de escultura. Baal não é Deus. Maria não é Deus. Padre Cício não é Deus. Eu só conheço um Deus. Esse Deus, Ele é o Criador dos céus e da terra. Eu nunca vi alguém carregando meu Deus. O meu Deus não precisa ser carregado. Deu meio-dia, não tinha fogo, não tinha resposta de Baal. Os homens começaram a pegar lanças, facas agora, e começaram a se cortar. Cortavam os pulsos. Vocês já viram que hoje muitos jovens estão cortando o pulso, cortando o corpo. Isso é o espírito de Baal. Quando chegou a hora do sacrifício da tarde, o profeta Elias se aproximou do altar e disse: ó Senhor Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, que hoje se fique sabendo que tu és Deus em Israel, e que eu sou teu servo, e que segundo a tua palavra fiz todas estas coisas. Responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo saiba que tu és Senhor, és Deus que fizeste o coração deles voltar para ti. Então caiu fogo do Senhor. Por que Baal não podia fazer fogo cair? Porque o fogo dele era inventado. O fogo era acendido debaixo do altar por causa do azeite. Mas quando Elias orou, a Bíblia diz: e fogo do Senhor caiu e consumiu o holocausto, e a lenha, e as pedras, e a terra, e ainda lambeu a água que estava na vala. Você sabe o que é isso, querido? Os historiadores dizem que o fogo corria, as chamas corriam na vala sobre as águas. Deus transformou a água em azeite naquela hora. O fogo corria sobre as águas. Isso que é Deus.
Deus não inventa cura, não. Deus não inventa milagre. Se Deus falar que Ele curou, está curado. Deus não faz a obra pela metade, não. Deus, quando Ele faz a obra, Ele faz por completo. Quando o fogo caiu do Senhor, a Bíblia diz que Israel começou a gritar dizendo: só o Senhor é Deus. Aponte o dedo para cima e diga: só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. Imagine agora que você está em cima do Monte Carmelo. Aleluia, aponta para cima, irmão. Aponta para cima. É o que Deus queria fazer há muito tempo lá no Monte Carmelo, mas estava faltando profeta. Eu quero profetizar esta noite que Deus vai levantar você para promover um grande avivamento. Quem sabe este avivamento vai acontecer dentro da tua casa. A tua casa vai dizer: só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. A tua casa vai dizer: Deus mudou a minha história. Deus salvou a minha alma. Eu estava perdido, mas o Senhor me achou. O Senhor me resgatou do poder das trevas. Só o Senhor é Deus. Onde estão os altares de Deus aqui esta noite? Deus quer mandar fogo no teu altar. Esta noite Deus quer mandar brasas no teu altar. Eu não conheço outro Deus como o Deus que eu sirvo. O Deus que eu sirvo, Ele tem poder nos céus e tem poder na terra. O Deus que eu sirvo, Ele manda no céu, manda nos anjos, Ele manda no sol, Ele manda nas estrelas, Ele manda na lua, Ele manda no mar, Ele manda nos peixes, na terra Ele manda nos homens, Ele manda nos poderosos, Ele manda nos reis, Ele manda no senado, Ele manda nos governantes, Ele manda nos demônios, Ele manda no inferno. Ele é Senhor, Ele tem todo o poder nos céus e na terra. Baal não é Deus coisa nenhuma, Azera não é Deus coisa nenhuma, mas o meu Deus é Senhor. Baal foi desbancado, mas Deus continua no seu trono. Azera foi desbancada, mas Deus continua no seu trono. A Bíblia diz que no seu trono Ele governa todo o universo. Ele governa o Brasil, Ele governa a nossa casa, Ele governa a nossa alma. E nessa noite o Senhor dos Exércitos quer governar a tua alma. O Senhor quer tirar toda a cegueira que foi colocada no teu entendimento, a cegueira que enganou você. Esta noite eu estou te apresentando o verdadeiro Deus que salva, o verdadeiro Deus que liberta, o verdadeiro Deus que transforma. Ele está aqui. Você não existe para servir a Baal, você não existe para adorar a Zera, você existe para adorar o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, a semente da mulher, o Cordeiro Pascual, o sacrifício expiatório, o profeta semelhante a Moisés, o capitão dos exércitos do Senhor, o rei maior do que Davi, o pregador sem vaidade, a sabedoria de Deus revelada, o bom pastor e bispo das nossas almas, o justificador, o quarto homem da fornalha ardente. Aleluia, aleluia, aquele que liga as nossas feridas, aquele que nos ama, aquele que nos salva, aquele que nos perdoa, o verbo de Deus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele é o Deus que se fez carne, é aquele que foi para a cruz. Lá na cruz ele morreu, ele foi sepultado, mas domingo de manhã bem cedo ele ressuscitou e disse: é-me dado todo o poder nos céus e na terra.